Conselhos para você que sente que a sua vida empacou. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Lari, fundadora do Hábitos que Mudam, escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam e quem fala com você nesse podcast todas as segundas-feiras. Bom, recentemente eu completei 30 anos, como quem ouviu o último episódio pôde perceber. Se você não ouviu ainda e não me deseja parabéns, deixa aqui os parabéns e comenta se for sua primeira vez. No último EP eu contei, sobre encerrar ciclo e como isso estava batendo para mim de uma forma diferente agora que eu estava completando os meus 30 anos. E aí, alguns comentários me fizeram pensar nesse sentimento de estar empacada, da vida não estar saindo do lugar. E como a gente retoma, esse norte, como a gente volta a sentir que as coisas estão fazendo sentido, que os nossos movimentos não estão sendo em vão. E aí, eu pensei, primeiramente, em dar um conselho para quem está nos seus 20 e pouco. Mas aí depois eu achei, olhando bem para a vida, para as pessoas que eu me relaciono, para os meus amigos, eu percebi que são conselhos que podem servir para qualquer pessoa que está sentindo que a vida deu uma empacada. Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que, normalmente, quem está em movimento sente que a vida empacou quando as coisas estão prestes a mudar ou quando as coisas estão confortáveis. Pessoas que gostam de estar sendo desafiada, que gostam de ter novidade, que gostam de experimentar coisas novas, tendem a se sentir agoniadas quando parece um mar calmo. Ou eu até acho que conseguem sentir quando as coisas vão mudar. E às vezes essa mudança vem de fato com um saculejo, sabe? Vem para poder te desestabilizar, vem para te tirar da onde você estava. Eu não sei qual é o comando, se é simplesmente a vida fluindo, se é as coisas sendo como são, ou se é também espiritual, energético. Não sei ter essa resposta, mas normalmente essas pessoas se sentem empacadas porque elas estão sempre se questionando. Um outro ponto são também as pessoas que estão lúcidas demais na vida. As pessoas que têm a consciência bem aflorada, que conseguem perceber que não deveriam estar nos lugares que elas estão, que deveriam estar se mexendo, que já poderiam estar mais à frente ou que deveriam estar fazendo um outro caminho. Eu tenho uma amiga, que a gente sempre fala que o nosso maior desafio é sermos pessoas conscientes e lúcidas do que é melhor pra gente, do que é certo pro mundo, pro nosso mundo, para as pessoas que a gente se relaciona, porque às vezes a ignorância é de fato uma bênção. Você não se questiona tanto, você não se critica tanto. E quando a gente está muito lúcida na nossa vida, quando a gente está muito comprometido com a nossa vida, a gente consegue perceber que esse caminho que a gente está fazendo não é o ideal. E aí eu vou te dizer aqui, eu vou fazer um paralelo. Como que pode uma pessoa muito lúcida na vida, uma pessoa muito comprometida consigo mesma, ser também a mesma pessoa que estacionou? Ser também a mesma pessoa que não consegue mais avançar, que não consegue permanecer em metas, em projetos que estabeleceu para si mesmo. E aí entra o grande cerne deste episódio, que é: pare de procurar solução e comece a observar melhor o que você está fazendo. Para de baixar material, para de comprar livro, Não é para parar de comprar livro, tá, gente? Continuem comprando sempre livros, mas estou querendo dizer, leiam os livros que você tem, revisite o teu repertório, vá nos seus arquivos pessoais, vá olhar a sua vida de novo e observar de forma íntima, de forma exagerada como as coisas estão batendo para você. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, eu tenho o hábito de fazer devocional, Uma amiga minha até postou no meu aniversário de 30 anos uma brincadeira. Há 30 anos passeando pelas religiões. E é uma verdade sobre mim. Eu passeio, eu gosto de conhecer, eu gosto de descobrir, sabe? Mas eu gosto de fazer devocional, eu me sinto muito bem tendo momentos de oração. E tem um tempo que eu parei de fazer isso, sabe? Que eu simplesmente comecei a ouvir uma meditação,
fazia as minhas coisas dedicando menos tempo para isso, justificando que a rotina estava mais agitada. E o que aconteceu? Como eu gosto de ter uma rotina ali de 1 hora livre pela manhã, e eu comecei a encurtar para 20, 30 minutos e logo pegar no tranco no trabalho, eu comecei a me sentir desconectada de mim, né? Eu me desconectei daquela versão. E eu comecei a observar o que poderia estar acontecendo. Foi quando eu decidi olhar bem de pertinho as coisas que eu estava fazendo. Eu decidi voltar a me comprometer com aquele momento, não de forma religiosa, sabe? Mas, na verdade, de forma religiosa sim, mas religiosa comigo mesmo e não ligada a nenhuma religião, nada disso, mas a prática. E eu voltei a escrever de forma mais lenta. Eu comprei um livro, inclusive, que eu estou adorando. A Forja, de José Maria Saravá, eu acho. Nem sei se não é José Maria, gente, eu descobri. Que é várias liçõezinhas, sabe? Com base no que Deus acha e tal, uma coisa bem... Gostei. E eu voltei a me comprometer com esse momento. Eu observei de perto a minha vida e eu percebi que essa prática que eu larguei, esses momentos a sós comigo mesma, ter mais tempo ali presente, 1 hora escrevendo e lendo e meditando, sabe? Ouvindo meus mantras, ouvindo as músicas que me motivam, é essencial para que outras coisas na minha vida andem. É essencial para que eu consiga não acelerar tanto, porque muitas das coisas que eu acelerava querendo fazer, que me fazia se sentir estagnada, eram coisas que surgiam quando eu consumia algo na internet, quando eu olhava uma ideia, e não eram coisas realmente urgentes. E esse sentimento me fez achar que eu estava empacada. E talvez eu estivesse, sabe? Talvez até estivesse. Mas voltar a essa prática de olhar para mim e observar de verdade, saindo do modo automático, eu consegui perceber que não estar tão presente no meu trabalho na parte da manhã, não estar tão entregue, por mais que eu esteja numa fase que eu estou gostando muito do que eu estou fazendo, é importante para fazer com que eu sinta que realmente movimentos estão sendo feitos. Que esse momento comigo é o que faz eu entender o porquê que eu estou fazendo determinado caminho, porquê que eu estou fazendo de novo essa jornada, porquê que essa coisa está se repetindo na minha vida. Então, eu acho que às vezes a grande questão de você se sentir empacada é que você não está conseguindo fazer nem bem feito as coisas que estão acontecendo na sua vida, as coisas que continuam acontecendo. E aí a gente vai buscando soluções, né? A gente baixa material, a gente procura coisa no YouTube, a gente se prostra às vezes, a gente simplesmente não consegue e fica só se martirizando e tudo mais. Cada um tem um comando, né, quando se sente desse jeito. Só que o caminho para você se movimentar e para você sair disso é começar a fazer bem feito as coisas que você está fazendo, porque um passo de cada vez é um movimento muito grande. Um passo de cada vez é uma grande descoberta. Nós precisamos nos dar a devida desimportância, inclusive nessa capacidade de achar que está tudo ganho, nessa capacidade de se olhar como alguém que sabe o fim das coisas, que já sabe a próxima resposta, você não sabe. Na verdade, você só sabe porque você está fazendo há muito tempo as coisas do mesmo jeito. Você está se sentindo estagnada porque você está repetindo tarefas da mesma forma. E tarefas que poderiam estar te trazendo novos aprendizados se você estivesse se comprometendo mesmo. Mas você está fazendo há muito tempo de qualquer jeito. E aí a gente fica, de fato, estagnado e a gente não aprende com a repetição. Porque se você ficar comprometida com as tarefas que se repetem no seu dia a dia, todos os dias você vai descobrir uma nova forma de fazer aquilo ali. O hábito é a leitura. Mas é ler coisas diferentes que te faz descobrir novas coisas. Se você lê o mesmo livro, você pode ter novas interpretações, mas você não vai descobrir uma história nova. Mas persistir na leitura vai te fazer descobrir novas histórias, porque você vai abrir novas capas, você vai desbravar novos mundos. Então, o problema não é fazer o hábito da mesma forma, é o hábito em si, né? A questão é fazer de qualquer jeito. Não tem descoberta. O seu trabalho, às vezes, nem é tão sem graça quanto parece. É você que deixou de se relacionar com ele.
Às vezes a gente perde mesmo, sabe? A gente perde esse prazer, a gente se desconecta daquilo que a gente faz, a gente tá cansada. E tudo bem, porque vai passar. Quando não passa, a gente precisa investigar. Procurar se tem alguma coisa a mais, procurar se tem algo acontecendo emocionalmente com você. Mas para você sair desse modo de estagnação, sair desse sentimento de que você está empacada, você precisa fazer melhor as coisas do dia a dia, você precisa fazer melhor o seu treino. Você não precisa mudar, fazer um glow up imediato que vai mudar tudo. Você pode simplesmente olhar para a tua vida e decidir que você vai fazer tudo isso bem feito. E largar o teu telefone e ouvir as vozes da sua cabeça e não necessariamente estar falando com alguém enquanto está fazendo, estar numa ligação enquanto faz o feijão. Curte os seus momentos triviais. Curte isso que você tem agora. Curte a vida que você tem disponível, porque é nela que está a grande descoberta. Você não descobriu a sua grande profissão quando você, chegou na sua maior meta. No geral, você descobre o que você gosta fazendo as coisas do seu cotidiano. Você descobre um esporte achando que você nunca vai gostar dele. Você descobre o lugar da sua vida pagando para ver. E, no geral, pagando mesmo. Você encontra a melhor amiga da sua vida adulta sem saber que você poderia fazer novos amigos. Você está estagnada porque você não está comprometida com você. Você não precisa mudar de país agora para poder estar em movimento. Você não precisa mudar de emprego para sentir que está andando. Você não precisa nem mudar de casa. Você não precisa nem de uma mesa nova. Você precisa simplesmente ressignificar o que está acontecendo aqui e agora. E talvez comprar coisas novas depois. E talvez mudar de emprego. O seu relacionamento que parece estar tão ruim, talvez seja a falta de afeto. Que você não está mais conseguindo empregar ali naquilo ali. Talvez porque você está desgastada assim, porque o parceiro ou a parceira não colabora, mas também porque você deixou de se comprometer. Só que só reclamar não vai trazer a solução. E aí, eu vou contar pra vocês uma coisa. A minha irmã é muito católica, né? Mas muito católica mesmo. Assim, daquele jeito. E a igreja católica dela é a igreja católica brasileira, que muitos não sabem nem que existe. Eu não sabia que existia, mas tudo bem. E aí, né, continuando, ela assiste na quaresma lá o Frei Gilson, o grandioso, né, que bombou aí nas redes, que a galera trouxe aí o catolicismo no movimento, galera toda empolgada, entregue. Eis que eu estava nesse meu momento na fase católica da vida e sentindo que eu precisava ouvir alguém. Cara, botei lá na pregação, não sei se fala pregação, mas botei lá no Frei Gilson, no YouTube, a descoberta. E agora, nos meus 30 anos, tá? Depois da bagunça, da festa, eu queria uma palavra para iniciar. Ele falou sobre a penitência, que eu nunca entendi, assim, direito à quaresma e tudo mais. E ele falou sobre a penitência, sobre o peso da cruz e tudo mais, por que eles escolhem fazer a penitência, mas que também existe penitência no dia a dia. Que muitas vezes não é você aceitar qualquer coisa, mas é você fazer aquilo que você na marra não faria, mas que o seu coração sabe que é o certo. Exemplo, responder direito à sua mãe quando você está estressada com a sua vida. E a sua reação é achar que você pode punir o mundo, mas na verdade responder direito é você se punir, porque você não é o centro da Terra. É você tentar resolver uma situação com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, com o seu namorado, porque ao invés de inflamar o problema, sabe? É você sorrir para uma pessoa que te maltratou em um outro momento no trabalho. É você sanar uma dúvida. E aí, essa penitência, ele diz que também tem pequenas escolhas no dia a dia. E, gente, eu vou falar uma coisa, eu acho que isso é muito real. Porque, às vezes, nós tomamos decisões ruins para saciar o nosso ego. E a nossa forma de se punir, ou de se... Na verdade, é uma punição benéfica que eu tô trazendo lá da coisa... A coisa lá do Frei Gilson pra vida real aqui da gente, que eu não sei nem se faz sentido e tudo bem se não fizer, a coisa de minha cabeça, vozes da Larissa... Às vezes fazer aquilo na marra, igual quando a nossa mãe nos faz fazer, a gente acha que é um castigo absurdo, é o melhor presente que a gente poderia nos dar. Às vezes, eu não sou uma pessoa passiva, tá, gente? E nem sei se eu sou pacífica, na verdade. Eu não sou, eu sou ariana mesmo. E eu luto muito com o meu temperamento.
E às vezes o melhor que eu posso fazer por mim é não responder. É não inflamar. E eu faço isso há muito tempo. Quando alguém fala, cara, você é tão calma, você é tão vibes. Eu sou, porque isso foi uma construção. Eu escolho todos os dias não usar daquilo que alimenta o meu ego, mas tentar ser melhor, porque aquilo vai alimentar minha alma. E eu não tô falando que é ser uma pessoa... Tem uma palavra perfeita para isso. Condescendente, sabe? Não é ser. Mas é evitar o conflito, porque entrar nesse conflito alimenta o teu ego, mas não alimenta você. Então, às vezes, teu sentimento de estagnação é porque você está agindo como você acha que é certo há muito tempo. Você está olhando para aquele mesmo ângulo revoltada. Gente, eu vou contar para vocês um outro caos aqui que aconteceu na minha vida esses dias, que foi o quê? Eu quis fazer um post no Hábitos falando de escolhas que eu fiz na minha vida. Olha o que vai dar esse burburinho. Que eu fiz na minha vida e que parecem privilégios, mas não são. Mas aí vamos voltar aqui. Vamos recapitular. São privilégios sim, tá? São privilégios. Só que olha como ficou confuso o que eu quis dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Essas coisas são privilégios, assim como ter uma casa é um privilégio, assim como comer arroz e feijão é um privilégio, porque tem gente que nem come isso. A gente tem essa noção, eu tenho consciência de classe. Quem escuta os meus episódios sabe de onde eu saí e que eu também não fui pra muito longe, mas melhorei pra caramba de vida. Qual é o ponto disso aqui? Se a gente olhar pra realidade do Brasil, tudo que a gente tem com mínimo de dignidade é um privilégio. Mas o que eu quis dizer nesse post é que essas escolhas que eu faço não são privilégios, porque eu preciso abrir mão de alguma coisa. E às vezes é abrir mão mesmo, sabe? Não é fazer isso porque eu posso. Quais são essas coisas? Eu tenho uma diarista 2 vezes na semana na minha casa. Lari, mas esse é um baita privilégio. Com certeza, só que na minha realidade não é um privilégio, porque eu abri mão de algumas saídas no mês. No caso, ao invés de eu sair 4 vezes, 5 vezes, eu saio 2 vezes. Por quê? Porque eu trabalho de casa. E eu passo muitas horas trabalhando. Eu gravo para vocês, eu regravo, eu gravo para minhas alunas, eu cuido do Gael em tempo integral. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho como pagar o integral pro Gael, sabe? Uma escola que ele estuda, por exemplo. Então, eu tenho esse custo que não é alto, não chega nem aos seus R$300, mas perante a sociedade é um valor maior, para poder eu conseguir trabalhar melhor, porque a minha casa é meu cenário, eu trabalho na minha casa. E eu botei isso como um custo para conseguir trabalhar melhor. Igual quando a gente escolhe tentar ter uma internet melhor. Então, nesse contexto. Só que a gente não precisa ficar justificando pequenas escolhas que a gente faz dentro da nossa realidade e que a gente abre mão de outros privilégios, de outros benefícios para ter isso, porque dentro do esforço que você fez não é um privilégio. Mas perante a vida tudo é um privilégio mesmo. Concordo. E aí a gente entrou no impasse com muitas pessoas falando. E eu falei também sobre eu ter uma bike elétrica. Que, por exemplo, eu não tenho um carro porque eu perdi minha habilitação. Depois eu posso contar, alguém talvez já saiba. Eu perdi minha habilitação e no momento eu não posso comprar um carro. Vocês sabem que eu tô na luta aí. Eu quero carro, eu quero apartamento, eu quero tudo que tem direito de acordo com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Mas eu comprei uma bike elétrica. Eu não tenho carro, mas eu tenho uma bike elétrica. E aí todo mundo comentou, isso não é privilégio? Gente, meu pai era camelô e tinha um Escort. Aos trancos e barrancos, porque ele precisava. Eu preciso levar o meu filho na escola. Então, aos trancos e barrancos, eu também. Só que a gente precisa sair desse lugar que é miséria, sabe? A realidade do Brasil é horrorosa mesmo. A gente precisa lutar muito e a gente tem consciência disso. Mas as pessoas conseguem atingir objetivos se esforçando. E eu vou falar uma coisa, eu já estive nesse lugar. De achar que, de justificar o que a outra pessoa consegue só porque a pessoa tem tal coisa, mas também tem o esforço. De verdade, tudo, é como eu falei no início, tudo vai ser um privilégio mesmo. Se a gente olhar pro lado, a gente tá na frente de muita gente. Era pra todo mundo ter o acesso das coisas básicas que a gente tem. Mas não é assim. E aí, o que eu percebi em muitas conversas nos comentários, quando eu respondo, né, gente? Quem responde é a Lara, mas nessas horas eu gosto de falar pessoalmente. As pessoas falavam, mas tem um comentário que é muito bom. Mas com esse dinheiro você comprava um Ford Ka.
amor, com 7 mil reais você compra um Ford Ka como? E ainda é mais segura. Eu falei, mas eu não tenho habilitação. Ela, você espera e tira a habilitação. Eu falei assim, cara, olha o absurdo. Eu tenho uma necessidade agora, eu tenho um cartão, eu tenho um pouco do dinheiro e eu posso fazer isso, mas segundo o que você considera como necessário, a minha bike, que é uma motinha desnecessário, mas um Ford Ka de 7 mil, que não é bom, a gente sabe que não, porque o carro não tem como, você vai ter trabalho com ele, vai ter que consertar ele, é só você ter carro em casa que você vai saber disso. Porque a pessoa se sente automaticamente afetada pelo que eu falei. E eu entendo. Porque eu já estive nesse lugar de me sentir afetada por outras coisas. A gente não precisa ficar mastigando tudo pra entender, gente. É só a gente observar. E a mesma coisa acontece com você do outro lado da tela, comigo aqui desse lado. Às vezes é uma questão de observar com atenção a sua vida e se pôr em movimento com o que você tem agora. Eu não consigo o trabalho que eu quero. Tá, mas tu tá movimentando teu LinkedIn, gata? Tá movimentando? Mas eu precisava de uma especialização tal. Tá, mas tem outra coisa disponível do que você tem agora? E às vezes, esse movimento vai te dar a grande resposta, porque o universo abre a porta quando você também abre. Bom, eu espero que esse episódio faça sentido pra vocês. Eu espero que a gente esteja em movimento durante esse ano. Eu tô falando isso pessoalmente porque eu também sou a pessoa que se sente estagnada vez ou outra. E eu parei para observar a minha vida. Eu dei o ponto da questão das práticas de oração, de que eu gosto, mas eu também fiz isso em todas as áreas. Eu decidi treinar com mais vontade. Eu decidi me alimentar direito. Comer com presença. Fazer escolhas positivas e não pela minha emoção. Na maior parte do tempo, quando a gente tá triste, frustrado e sentindo que a nossa vida não anda, ao invés de a gente agir com o que a gente tem, a gente permite que as nossas emoções tomem conta. A gente fura uma dieta, uma alimentação positiva, a gente deixa de treinar para ficar em casa, no celular. A gente deixa de estudar porque já tá cansado mesmo e às vezes o mínimo seria ótimo. E eu tô vindo aqui para te lembrar que pouco já é alguma coisa. E o feito é melhor que o não feito, mesmo que não esteja perfeito. Te vejo na próxima segunda.